Boa noite, todo mundo que vai entrando. Vamos nos organizar aqui Boa noite. Boa noite. para o nosso módulo 14. Não estamos te ouvindo, Tá Rodrigo, não? eu acho, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar. Acho que agora vai funcionar. Vamos lá para o nosso módulo 14, pós-feriado. Espero que vocês tenham descansado. Parece que o pessoal do Rio de Janeiro ainda está em feriado, né? Que eu concordo. Se for por causa da independência do Brasil, tá certo, né? Então, assim, parece que há um feriado hoje no Rio. E vamos entrar aqui no módulo 14, né? Vamos aqui hoje falar sobre o tratamento de psicóticos e casos limites. Mas aqui, diferente do que alguns podem esperar, não é a gente aqui pegar o processo do Firenze e apontar aqui como que seria o manejo de psicóticos e casos limite. Pelo contrário. O Firenze ele ensina para a gente um tipo de clínica que é um manejo que o fazer do psicanalista é durante o tratamento com o paciente. Porque são psicóticos, são casos limites. E o que a gente vai colocar aqui hoje é muito de falar sobre. A gente poderia ter colocado no módulo 14 sobre o tratamento de casos difíceis. Casos limite, psicóticos para o Firenze, eles entram naquilo que é o cerne da teoria clínica dele, que é os casos difíceis. Casos aonde o desenvolvimento do processo analítico encontra, né, formas dele se desenvolver, né? E a gente vai falar sobre algumas coisas aqui que são muito importantes, que vai de encontro ao que eu ouvi há algumas semanas e até na formação que eu faço sobre, por exemplo, não se fala muito sobre a questão da psicose, porque a psicanálise vem atendendo muito pouco psicótico, porque o psicanalista ele opta por não atender psicótico, né? E houve de mim uma tentativa de fazer interferência, só que eu estava em sala de aula, que eu não enxergo dessa forma. Os psicanalistas, eles não estão atendendo esses casos, né? Casos limites, psicóticos e etc. Eles chegam. Mas são casos que a psicanálise, como ainda ela é produzida, pensada, formada, hegemonicamente falando, ela não dá conta desses casos. Ela não dá conta. O Bierman, inclusive eu coloquei um texto hoje dele lá para vocês, o Bierman chama atenção para isso. Ele fala, as psicoses, tratamento com os psicóticos mexeu com a clínica psicanalítica. Mas parece que os psicanalistas não compreenderam isso. Mesmo com o Lacan, que é o cara que vai falar sobre psicose, trabalha com psicose, mas parece que as pessoas não compreenderam. Por quê? Porque quando o Lacan está falando de psicóticos, ele não está falando de um âmbito da clínica como ela é pensada hegemonicamente. Ele atendeu psicóticos de hospital psiquiátrico, gente. Casos limites, psicóticos, é o que a Nise da Silveira tratou. Esses tipos de caso não vão chegar para a gente. E mesmo que eles cheguem, gente, a gente precisa ter uma ética de uma honestidade muito grande com a nossa atividade, que é de literalmente parar e pensar, nós não damos conta. A formação que é feita de maneira ainda muito hegemônica no meio psicanalítico, ela não dá conta. E o engraçado é que isso está em raiz. Voltamos aqui ao famoso caso do Homem dos Lobos.
Se a gente tomar que o Homem dos Lobos seria o primeiro caso que a psicanálise ela registra de borderline, e é um caso onde se fracassou na análise do ser gay, então a psicanálise em raiz não dá conta desse tipo de sofrimento psíquico, de lidar com ele. Ou seja, os escopos em que a psicanálise é pensada, ela não consegue lidar com esse tipo de sofrimento. Ah, e o que se faz? A gente nega a psicanálise? A gente diz que ela fracassou? Que ela não é uma clínica que vai dar conta? É óbvio que não. A gente faz o que os psicanalistas fizeram. E como nós vamos ver aqui hoje, a psicanálise não é instituição. A psicanálise é um movimento. Isso não sou eu que estou falando. É o Freud que falava isso abertamente. Nós somos um movimento. E se é movimento, eu não consigo, isso aí é algo que é pessoal meu, eu não consigo pensar movimento que não seja a partir de uma perspectiva aonde o objeto se move na história. Não consigo pensar de outra forma. Então, é uma psicanálise que ela precisa começar. Aí a gente vai pegar aqui o caso brasileiro, que a psicanálise no Brasil ela tem uma integração com a sociedade como não tem nenhum outro país do mundo. Não tem nenhum outro país do mundo onde a psicanálise tem uma inserção como ainda ela tem no Brasil. Né? Temo se por ela mesma e a maneira com que ainda ela se comporta hegemonicamente, né? E absurdos que a gente vem vendo aí, né? É o caso do cidadão lá que fala que eu sabia, né, que um cara que fala que a psicanálise ela é arte, ele teria problemas formativos, né? Que é o praticante de plágio, né? O tal do cara lá que era, né, do Café com Freud, que estava aí dando palestras, transmissões e etc, né? Que plagiou, né, colegas que apresentaram com ele numa mesa. Não é que ele plagiou, ele copiou o trabalho delas e apresentou como dele, dando entrevistas, falando que foi muito difícil atender esse caso. E aí a gente precisa levantar urgentemente um questionamento. Quem nós estamos colocando neste lugar porque a gente fica neste blá 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 de suposto saber? Porque isso é um blá blá blá. Se a gente fala no que tange a formação, eu não estou falando no que tange no lugar do analista, mas o lugar que tange a formação, esse blá 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 de suposto saber, isso é uma bobagem. Quem está ali na formação, aquele que coloca a formação com alguém, é um lugar de saber. É um lugar de saber. Quem são esses que nós estamos tomando como aqueles que verdadeiramente têm o saber da psicanálise, né? De a gente usar da linguagem, é transmissão, não é ensino. É engraçado que fala, não, gente, a psicanálise se transmite. Eu falei, nossa, engraçado, né? O Lacan fala, meu ensino. É muito bom você pegar lacaniano com o próprio Lacan, porque é muito fácil. Porque, me desculpa, a lacaniano tem uma preguiça muito grande de ler o Lacan, né? Eles lêem os famosinhos, né? Sobre a questão do objeto, o desejo. Não, se não pegou os 27 seminários e enfiou a cara. Ah, porque não precisa. Ah, não, então, me desculpa. O seu saber, ele é deficitário. Ele é muito deficitário. Né? Aí tá lá o Lacan falando, não, olha, eu não tenho uma obra, eu tenho um ensino. Né? Eu não posso dizer que eu tenho uma obra, uma teoria. Não, o que eu produzi foi um ensino. E a gente pode falar isso do Firenze também, tá, gente? O Firenze, muito da obra dele, ele produziu foi um ensino. Né? Muitos textos que a gente está lendo do Firenze são textos que ele apresentou em congressos, em seminários, em palestras, etc. Tá? Tudo bem, ele escreveu muito mais do que o Lacan. Né? O Lacan só era falar. Né? Pouca escrita.
Mas é um ensino também. Né? E é algo que vem me preocupando verdadeiramente. Numa luta pela hegemonia de quem tem o monopólio de quem forma os psicanalistas, a psicanálise como um campo científico, ela está sendo deixada de lado. Ela está sendo deixada de lado e isso abre brecha para um monte de pessoas aí se tornarem baluartes da psicanálise e não ter o mínimo da formação necessária para estar ocupando nesse lugar. Com raras exceções. Dunker, Safatli, não é esses caras. A gente está falando de gente aí que tá na crista da onda, está escrevendo muito livro sobre amor e tal, vende e tal, mas o discutir sobre a psicanálise em si, esse fazer, beleza. Como é que a gente vai começar a escutar agora os toxicômanos? Como é que a gente vai fazer, né, para escutar o trabalhador precarizado? Esse debate, ele está sendo feito, tá, gente? Se você vai em lugares e tal, mas isso está sendo feito de maneira hegemônica? Não. De maneira hegemônica, não. Isso é de uma maneira localizada. Né? Isso é de uma maneira localizada. Fala, Shirley. Rodrigo, me corrija se eu estiver errado. Corrijo não. Eu estou no lugar de supor saber. Eu não corrijo. Eu não adapto. Eu escuto. A minha escuta é flutuante. Não acerto e errado. Você está vendo o quanto que essa questão da formação ela é problemática, Shirley? Se eu meter essa para você, porra. Liga o microfone. Até para gerar o debate inteiro, né? O que eu vejo dentro da psicanálise hoje? Eu vejo ela mais ou menos como uma igreja, né? Vários pastores fazendo interpretações distintas da Bíblia, né? Do Novo Testamento. Então, cada um fala uma coisa, faz uma interpretação, um grupo tal faz a interpretação X, outro faz interpretação Y, e essa convergência ela não é linear, né? E isso acaba marginalizando, né? A própria psicanálise, que aí entrando, você falou do Lacan, eu te escrevi ali, é um saber conveniente. Então, as pessoas procuram saber o que é conveniente para elas. Elas não procuram saber a raiz. Simplesmente, essa parte aqui, daqui para lá, não tem necessidade, assim como você falou. Porque é complexo. Você vai ter que estudar de verdade. Né? Você vai ter que fazer o que o Lacan, o Freud, o Firenze, a Melanie Klein, a Sabine Spielren, o Jung, eles fizeram. É estudar. Né? Eu estou me dedicando muito a ler as biografias desses grandes ícones da psicanálise. Né? Gente, a Sabine Spielren estudava 12 horas por dia. 12 horas por dia. Esta mulher, ela se dedicava à psicanálise 12 horas por dia. E isso ela falando no diário dela, que era organizado. Levantar, tomar café, tal, leitura. Ler isso, escrever, sabe assim? 12 horas por dia. Né? 12 horas por dia. Encontro, escrever artigo para a revista tal, sabe assim? E detalhe, não é acadêmico, não é Lattes que ela tinha que preencher. Era um compromisso com a psicanálise, que é um compromisso ético, né? De nós mesmos. Né? É de pagar um preço muito alto. A Sabine Spielren, apesar de ser de família rica, né? E por questões históricas, ela passa um momento que ela é uma médica que estava passando fome na Suíça. Porque ela não conseguia paciente, porque o grupo específico que monopolizava não mandava pacientes para ela. Né? Então, assim, acaba-se. E eu falo que assim, não é uma igreja que faz interpretações. São igrejas que só reproduzem o que já foi colocado. Né? Mas a gente já tem outros que não fazem, igual hoje, que a gente vai usar muito aqui uma linguagem, uma maneira de pensar a psicanálise que o Bierman ele tem. O Bierman tem uma maneira de pensar a psicanálise que é completamente diferente e você pode pegar. Aí a gente tá falando os cachorro grande, né? Se a gente vai falar de Maria Rita Kell, Dunker, Safatli, Bierman, Cooperman, né? Jogondar,
né? Eu vou falar de todas as escolas, né? Então, assim, vamos para Renato Mezan, né? A Maria Helena, lá do SEDES, né? O Mário Eduardo, lá do Lapsus, né? Eu tô falando de gente grande. O Biermann, ele é um cara que ele é muito preocupado com a psicanálise no seu pensar teórico e prática clínica para lidar com o mundo de agora. Fala, cara, tem coisas que não vão encaixar mais. Ele é um cara que ele deixa isso muito claro. Ele fala, gente, não dá mais. Né? Não dá mais. E não é à toa que o Biermann é de um grupo vinculado ao Firenze, porque o Firenze ele já estava falando isso em 1916, 17, depois de 18 fica mais pesado, 19, 20 ele já está ficando puto, 21 aí ele já parte do negócio, não dá mais. Tá vindo traumatizado de guerra, a gente não dá conta de escutar. Existem outros problemas psíquicos que a gente não está atendendo, porque a gente está dentro de um escopo que é só histeria e neurose. Peraí, e as outras? E sabe assim, os outros sofrimentos psíquicos? Né? Aí tem esse momento, Freud vai para uma coisa mais assim adaptativa no final da vida dele, vem aí, vem o Lacan falar, ó, vai ter uma virada. Mas é um cara que ele mira, ensina algo que poderia ser muito bacana, para a gente pensar psicanálise, mas no fim, gera um movimento dentro da psicanálise, né, dentro do meio psicanalítico. Aqui no Brasil, chega na década de 80, fazendo uma crítica à psicanálise que estava fazendo, mas esses mesmos que fizeram essa crítica, eles repetem a mesma prática que eles apontavam na década de 80, que aqueles faziam. Inclusive, a gente tem que lembrar, tá, gente? A psicanálise no Brasil, naquele momento, quando tem uma virada lacaniana, né, dentro do Brasil, ela era muito, conversava muito com a Melanie Klein e com o Bion. Gente, o Bion deu seminários no Brasil, gente. A Melanie Klein, né, era muito lida aqui dentro, né? E ela chega a vir aqui, ó, alguma coisa assim, né? Então, assim, aí eles apontam assim, ó, esse tipo de psicanálise é uma psicanálise adaptativa. Como assim Bion é uma psicanálise adaptativa? Como assim? Eu estava lendo um livro aqui, do Dunker, né, o Porquê Lacan. Ele começa ali falando sobre esse movimento psicanalítico dentro da... Aí, de repente, ele fala, porque ali muito forte com Bion. Então, eu falei assim, gente, Bion adaptativo? Eu falei, que leitura de Bion que esse pessoal fez? O cara que fala sobre a questão da experiência, ela precisa chegar na clínica, a experiência histórica do sujeito, ela tem que chegar. Como que esse cara é adaptativo, gente? É porque ele falava que quando um sofrimento era pesado demais, sim, né? Em primeiro momento, que era até aquilo que a gente vai falar sobre relaxamento e neocatarse, tá? Peraí, em primeiro momento, há determinado tipo de sofrimento que a primeira coisa que a gente tem que fazer com o paciente é estabilizá-lo. Dá para ele um relaxamento, uma tranquilidade, para aí ele começar a entrar no processo analítico. Se o cara chega com um traumatizado de guerra, com a face dele por causa de uma granada que foi arrancada por causa de uma granada, com a língua pendurada, aí ele faz uma operação plástica que começa a retomar ali a mandíbula dele, porque a operação plástica foi desenvolvida em 1918 para soldados de guerra na França. Que era para o cara que desenvolve, o médico que desenvolve dizia o seguinte, é tentar devolver o mínimo de humanidade para essas pessoas. Hoje as pessoas deixam de ser humanas com tanta plástico. Isso aí até na que a gente se reunir mais, isso aí dá um pano para manga para a gente debater quando a gente faz os debates aqui que ficam extremamente importantes. Por que eu quero trazer isso aqui para vocês? Justamente porque chega esse cara lá, ele está numa situação que se ele começa a falar daquele sofrimento dele, ele não consegue, ele paralisa, ele dá tremor, ele dá vontade de pegar alguma coisa e agredir o analista. Você tem que criar uma situação para ele que o set analítico se torne o quê? Um lugar de transferência. Você está adaptando o cara? Não, você está cuidando dele. Como que você pode apontar que um tipo de clínica desse é adaptativo, gente? E aí que o Biermann fala, realmente, né? E o Biermann, ele ressuscita dois, tá? Ele ressuscita o
Firenze e o Heinz. E não vai em dois normal, não. Ele vai assim, ó, vou nesses dois aqui, só. Precisa ressuscitar esses dois caras, ver o que esses caras debatiam, né? Porque aí a gente pode começar, sei lá, a pensar teoricamente, não só teoricamente a psicanálise, o sofrimento psíquico, mas a nossa prática clínica. Porque, olha, o que é um limite no sentido firenziano? Quando a gente fala em casos limites, o que seria o limite no sentido firenziano? Isso aqui é algo básico, vamos lá. O limite para o Firenze não é o caso. O limite para o Firenze efetivo é o da clínica. Vocês não notaram isso não, gente, lendo os textos? Que em nenhum momento o Firenze fala que o caso que a gente recebe, isso aqui é um caso, né, é um caso limite, não. O limite é da clínica que recebe esse paciente. O limite está nisso. Né? E aí que a gente tem que abrir, que é o seguinte, quais que são a condição concreta de possibilidades da gente pensar de maneira efetiva essa clínica. Porque o que é hoje, e aí a gente pode fazer o jogo, né? Vamos fazer aquele jogo do significante limite. Aí o pessoal chora, porque o Rodrigo metendo significante. Vamos no significante limite, né? Para Firenze, limite é da clínica. Não existe casos limite. Não existe casos limite. Né? Existem os casos difíceis, mas não são impossíveis. O que torna impossível de tratar um paciente é o analista e a clínica dele, não o paciente. Aí a gente volta naquele negócio que foi colocado na boca do Lacan, né? A resistência é sempre de quem? Do analista. Sempre do analista. Sempre do analista. Sempre. Tá? Dentro desse contexto aqui, qual que é o limite hoje da psicanálise que a gente enfrenta hoje? O primeiro limite, gente, é a linguagem psiquiátrica, sim ou não? Quanto que é difícil hoje para um psicanalista que não tem o diploma de psicólogo manter um trabalho amplo, ou seja, multidisciplinar com um psiquiatra? Se você já não tiver um psiquiatra que tem algum tipo de conhecimento, que você é um psicanalista, etc. E você ir lá, ter um paciente seu lá, um analisante seu, trata, olha, está tomando qual remédio e tal, o que você espera, né, e tal. Entenderam isso? O primeiro limite que a gente tem ao atender casos difíceis, um psicótico, um borderline, uma pessoa com uma depressão persistente, né? Pessoas com problemas para dormir, né? Então, assim, pessoas que hoje a gente vai até ver, né? O quanto que hoje realmente o limite que a gente tem que pensar é da passagem ao ato. Meus amigos, os nossos pacientes aí não estão dando conta de act out, mas não. Os nossos pacientes eles estão dados aí a encaminhar para o ato de uma maneira muito mais fácil do que pacientes de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Mas também não é para a gente ficar aqui na neurose, ai meu Deus, eu estou muito preocupado com o que o meu paciente vai poder fazer consigo mesmo. A gente não é pai deles. Né? A gente não é pai deles. E aqui dentro desse contexto, assim, o segundo limite é a nosografia. Né? E aqui eu coloquei o DSE, mas a gente também poderia colocar dentro do próprio debate clínico e psicopatológico da psicanálise as estruturas. Como eu já adiantei para vocês, eu ouvi um gigante da psicanálise, para mim continua um gigante da psicanálise, dizer o seguinte, olha, autismo não é estrutura, né? As estruturas que existem é neurose, psicose e perversão. Sabe assim? Não tem uma quarta estrutura. Como assim, gente? Como assim? Se antes a senhora neurose, histeria. Um engraçado que é um negacionismo histórico-científico. Porque só essas três, então não deveria ter aquelas duas, então era só aquelas duas. A sua também é uma possibilidade tá errada, não? Essa que você está se arraigando, o Lacan, né?
É porque se arraigar a uma questão que o Lacan fala dessas três estruturas, mas ele fala das três estruturas muito mais como uma maneira de pensar o sofrimento psíquico e como pensar ele em relação a uma produção inconsciente e da perspectiva do desejo, como que isso opera em cada estrutura, do que literalmente ele está fechando esse debate. Ele usa a questão do estruturalismo, que é aí que eu digo que falta, né? A noção de estrutura, mas ele foi buscar isso em quem? Ele foi buscar isso em Lévi-Strauss. Já estudou o que é estrutura em Lévi-Strauss? Não. Então como que você pode achar que só pode existir essas três? Como que você pode, né, pensar que pode só existir essas três? Se você está negando a historicidade da coisa. Né? Então, assim, e aí até comprei um livro, gente, que chegou aqui para mim, que esse livro aqui é bom, esse autor eu gosto dele. Tá aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar do Marcos Zafiropoulos, que é um psicanalista que ele é um psicanalista, né? E só que ele é um cara vinculado, né, à Universidade de Rouen, em Paris, a fazer uma antropologia da psicanálise. E ele, nesse livro aqui, Lévi-Strauss, né, Lacan e Lévi-Strauss, que é um livro difícil de achar pra caramba, ele faz algo que é maravilhoso, que ele fala o seguinte, ó, tá na hora, ele é da civilização brasileira, tá? Lacan e Lévi-Strauss. Ou o retorno a Freud. Eu acho maravilhoso que é isso. Que assim, ninguém notou que o retorno a Freud do Lacan foi a partir do Lévi-Strauss. Porque o Lévi-Strauss vai a Freud para escrever a obra dele. Foi a partir disso. E é quando ele vai dizer o seguinte, será que até quando aqueles que beberam na fonte de Lacan não vai render a perspectiva de aceitar que muita obra do Lacan é ele pegando, recortando de outros campos do saber e de outros pensadores e refletindo a psicanálise. E ele fala, principalmente o Lévi-Strauss. Que para mim é muito problemático. Né? Além do lacaniano dizer que não tem que ler todos os seminários, e lacaniano que não tem entendimento, no mínimo, sólido, de Hegel, Lévi-Strauss, no mínimo. Para mim é no mínimo. Tá? Porque o segundo autor que ele mais cita é o Marx. Mas isso eu nem vou falar, vocês não sabem, no seminário é o segundo autor que ele mais cita, tá? Nos seminários é o Marx. Mas não tinha como, né? Porque o Marx é um cara de origem hegeliana, né? Não teria como ele não citar o cara, né? Aí ele seria Lacan demais da vida privada no mundo acadêmico. Tudo bem? Tá? Tem que ter um limite. Vamos lá. O limite da psicanálise tem relações com quem? Com a fronteira e com o território. A gente pode pensar isso de duas maneiras. A primeira, teórico-metodológica, que as fronteiras e o território da psicanálise elas nunca são fechadas. Quantas vezes nós lemos aqui os recortes do Freud falando sobre não existe psicanalista que estuda só psicanálise. Inclusive foi o nosso último módulo. De novo, nós voltamos isso. O psicanalista tem que saber de história, o psicanalista tem que saber de geografia, tem que saber de filosofia, tem que saber de arte, tem que saber de sociologia, tem que saber tudo que é do humano para ser, no mínimo, um psicanalista. Vou ter que estudar isso tudo? Vai! Gente, é como eu disse, né? Porque tem uma afirmação que me irrita muito das pessoas que não pensam a psicanálise. Eu tenho aquilo que o Freud pensava, da psicanálise tem uma inserção no mundo mesmo da assistência pública. Aquele Freud que a gente leu no último módulo, né? Ele sendo o interlocutor do Firenze. Da gente estar nesse lugar. Eu ainda penso dessa forma. Mas como Freud, eu tenho certeza, se isso acontecer, o Brasil sendo um país da psicanálise, a gente não tem psicanalista que dá conta. Essa que é a questão.
Porque ele fez o quê? Ele fez o que o Freud, a psicanálise, nos ensina, que é somos um movimento e não uma instituição. Não, a gente se fechou em fronteiras, a gente se fechou em territórios e a gente não fez aquilo que as fronteiras e os territórios da psicanálise eles nos ensinam. Que as fronteiras e o território da psicanálise é o do humano. E se é do humano, as nossas fronteiras e o território, as nossas fronteiras, elas sempre, como Firenze nos ensina, com a sua técnica, tem que fazer o quê? Se alargar. Ela tem que se alargar. Ela tem que se alargando. E segundo, o nosso território é humano. Então, para dentro do nosso território, nós trazemos a arte, nós trazemos a sociologia, nós trazemos a filosofia, a antropologia, a história, a literatura, a mitologia, os estudos da religião e etc. Né? Então, assim, o que ocorre é que o limite da psicanálise, ele tem muito disso aqui, da gente pensar quais são as fronteiras. Nós somos psicanalistas até que lugar? Eu disse a fronteira para vocês. A gente não é pai do analisando. Né? O analisando da porta para fora do consultório, ou do hospital que a gente estiver atendendo, ou da instituição que a gente faz lá um atendimento, né? Ah, não, eu estou fazendo aqui um atendimento 100% gratuito. Muitas pessoas procurando supervisão e fazer análise pessoal, porque já são pessoas que estão praticando isso gratuitamente. Né? Tá. Saiu dali, é um limite, gente, pra gente. A gente não vai ficar correndo atrás dessas pessoas. Mas se a gente tiver no atendimento público de saúde, a gente vai ter que ir atrás dessas pessoas. Se ela não aparecer 1, 2, 3 vezes no CAPS que a gente atender. E aí? Como que vai ficar ainda no tal do discurso? Ah, não, aparece aqui, ele tem que ser movimentado pelo desejo. A pessoa é uma craqueira criatura. Ela passa fome. Aonde você está indo? Né? E já tem uma galera dentro da psicanálise assim, que eles parece que eles estão descobrindo que existe um mundo cheio de contradições agora. Nossa, eu vi isso, nossa, eu nunca imaginava. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível isso. Gente, preparem-se dentro da clínica o quanto que vocês vão, por exemplo, encontrar de mulheres, por exemplo, aonde mulheres agora do tempo presente, elas vão entrar em choque com as suas mães, porque elas, e assim, mulheres feministas vão entrar em choque com as suas mães feministas, porque as concepções de mulher e do feminino que elas têm são historicamente contraditórias. Não é que uma está certa ou está errada, uma é ultrapassada, outra não é. Mas são maneiras de viver a feminilidade que é diferente. E clínica com homens, Sirley, Kátia, Thales, Helder, homem heterossexual, vocês preparem o desaguar que vai ser de homens que não estão dando conta dessa masculinidade que agora está tentando ser revivada, muito assim, muito, principalmente de homens heterossexuais que tiveram pais escrotos com as suas mães. Os caras não dão conta. Assim. Você vai ver que o choque entre o pai e o filho está justamente nisso. São masculinidades que são completamente diversas. Né? São completamente diversas. Então, assim, não é só uma guerra de fala. Essa chamada é gravada? Essa aqui é. Então, quando terminar a gravação, eu vou lhe falar uma péssima experiência minha numa clínica popular. Eu estou sendo voluntária no ICC, no Instituto do Câncer. Uhum. Então, vamos lá. Os movimentos cruciais que a gente tem hoje, e que fez a gente... Assim, o engraçado é que esses são campos que a gente já falou sobre esses campos aqui dentro dos canais, vocês já ouviram falar sobre isso aqui. Eu até somei mais um que é as dismorfias do corpo, tá? Mas isso aqui, as psicoses, crianças, o campo psicossomático. A gente tem, né, muito ali o próprio Firenze e o Reich. Adicção, compulsões, né, as compulsividades ali, elas conversam muito com a outra, tem alguns que dizem até que é a mesma coisa, né, e as dismorfias do corpo. Gente,
essas 5 questões aqui, isso aqui são 5 questões limites para a psicanálise até hoje. Elas são limites para a psicanálise. Tanto que elas são limites que os limites do nosso próprio fazer tem que se alargar, por exemplo, no caso, psicóticos. O que o Freud fala sobre psicóticos? Psicóticos são tratáveis? Não são tratáveis. No caso Schreber, o Freud só está relatando de maneira psicanalítica a partir do livro que o Schreber escreveu, né? Memórias de um Doente dos Nervos. Você entendeu? O Lacan tentou fazer isso com James Joyce, o Ulisses, né? Ah, não, eu tenho aqui. Isso aqui que estava escrevendo um psicótico. Isso para mim é um problema, você diagnosticar alguém. Só que no caso do Doente dos Nervos, já estava lá, né? Assim, tinha o prontuário, ele passou por hospital, né? Então, assim, no caso dele, ele já tinha se diagnosticado. Ele só foi fazer o quê? Um estudo de caso da psicanálise, da psicose dele, né? Mas o Freud dizia que psicóticos não são o quê? Analisáveis, não é? Isso pra gente não mudou, gente? Essa fronteira não teve que aumentar, o território não teve que mudar, a gente não teve que trazer outras áreas. E isso aqui tem um papel fundamental do Lacan nessa questão. O Lacan compra a briga, é analisável sim, escreve o doutorado dele sobre isso, ele banca isso. Porque o Lacan, quando ele fala que psicótico pode ser tratável, gente, a sociedade internacional caiu de pau em cima dele. Ele bancou. Né? O manejo com psicótico pensado a partir do ensino do Lacan, não sei, aí é uma outra coisa, porque a gente não está fazendo um estudo lacaniano aqui, uma clínica lacaniana, ok? Mas os nossos limites a gente teve que lidar com eles, sim ou não? Crianças. Não é outro campo que o Freud falava que não era analisável? Inclusive, há um debate muito grande dele com a Melanie Klein. Mas aí que eu falo, né? Fala do debate dele com a Melanie Klein, mas se silencia que a própria filha dele já, né, escrevia também sobre psicanálise com crianças, né? E mais, aí no meio disso tudo, ninguém cita que quem começou com toda essa ideia da análise com crianças foi a Sabine Spielrein. Aí que é o problema. Essa russa, a gente não pode falar dela aqui, né? Essa russa que, porra, foi levar psicanálise para dentro da União Soviética. Né? Essa irmã de comunista, que ela não era comunista, o irmão dela era, né? Inclusive, o pai e o irmão dela foram mortos pelo Stalin, porque eles eram ligados ao Trotsky, né? O pai dela nem tanto, mas o irmão dela parece... Ele foi interpretado como uma pessoa próxima de Trotsky, né? Então, assim, criança, o campo do psicossomático. Que aí a gente volta um pouco para o campo das histerias, né? De como que o sofrimento ele deságua no corpo, né? Na somatização, o papel da somatização. Aí a gente vai no discurso psicanalítico hegemônico. O que são sintomas? É a forma com que o inconsciente está se comunicando com a gente. E esses sintomas eles vão se aparecer porque eles não vão aparecer pelo corpo ou não. Inclusive na psicanálise a gente não chama isso de somatização. Essa não é a lógica? Não há um simbolismo na somatização? Na perna arrastada da histérica? Né? Das mãos todas em carne viva de uma pessoa que tem ali uma compulsão neurótica obsessiva por limpeza, devido à quantidade de substâncias que ela usa? Sim, gente, o campo do psicossomático, ele se faz necessário. Porque o campo do psicossomático entra, por exemplo, nesse ocupar lugares aonde o sofrimento se faz corpo de uma maneira, se a gente não faz o paciente tomar banho, tomar o seu remédio, ou dar comida para essa pessoa, essa pessoa ela nunca vai ser analisada. É óbvio que ela não vai. É óbvio. Porque as condições dela de realidade impedem isso. Não é porque o sofrimento dela é impossível de ser analisado. É porque nós, no limite,
da nossa clínica, do limite do nosso fazer psicanalista, do limite que a gente tem de pensar o que é ser psicanalista e praticar a psicanálise. Nós literalmente nos furtamos de enfrentar isso. Porque é aí que está a questão. O psicanalista ele não quer enfrentar. Como a gente falou da última vez, o psicanalista ele tem um lugar. Ele gosta de falar muito. Fora. E o psicanalista ele deveria estar fazendo aquilo que a psicanálise... E isso que é um fato interessante. Tem que fazer aquilo que é da ordem da histeria. Cala a boca e me escuta. Para tudo. Cala a boca e me escuta. Como Freud, né? Como a histérica do Freud fala para ele, cala a boca. Escuta. Para de falar. Eu não preciso que você fale. Você não precisa falar por mim. Eu não preciso da sua opinião. Me escuta. Me escuta. A fronteira que a gente tem é literalmente a gente territorializar a escuta só dentro do consultório, quiçá, nem dentro do consultório isso deve estar ocorrendo, de verdade. Você territorializar isso só dentro ali, mas quando você sai daquela porta para fora, aí o analista, ele para o quê? De escutar tudo, de escutar no campo do teórico, de escutar no campo do mundo onde é que ele vive, de escutar como que as relações elas estão sendo estabelecidas no mundo onde é que ele vive, e aí quando chega lá dentro da clínica, ele quer pegar aqui, não, vamos encaixar isso aqui numa estrutura que eu aprendi. Ah, não, isso aqui é psicose. Vamos enfiar isso aqui na psicose. Ah, esse delírio aí é psicose. Tá. Por quê? Né? Cadê o tempo de escuta? Né? Então, a questão está justamente sobre isso. A adicção, vinculada à compulsividade, né? Eu coloquei também essa questão da compulsividade, que a gente pode falar da adicção em drogas lícitas e ilícitas, mas a gente já tem também aí, né, a questão da adicção com comida, né? Gente, como fazer uma clínica com uma pessoa que é viciada em comer? Como é que você tira o alimento da pessoa? Que não seja ajudá-la a criar um outro tipo de relação com a comida. Isso é adaptação, gente? A gente está adaptando ela? Ou a gente tem que, como analista, na escuta dela com essa relação com a comida, fazer com que ela se escute sobre o que ela pensa sobre a relação dela com comida e que ela se relacione com isso, que é impossível de você cortar, de você proibir e etc. Né? E que isso deixe de ser uma relação pela compulsão, mas uma relação de prazer mesmo. Né? De prazer. Né? E por último, que as dismorfias do corpo. Quando a gente fala sobre dismorfias do corpo, a gente está fazendo julgamento? Não, existe uma dismorfia do corpo, por exemplo, que a pessoa se acha mais atraente sem um dos seus membros. E se você vai ali para o norte da Europa, se não me engano, Holanda, Suécia, Suíça, se você chegar lá, foi no médico, o médico chegou e falou assim, você quer arrancar o braço, ele consegue uma liberação, ele pode ir lá no médico e falar, eu quero tirar meu braço, desce para o meu braço aí. Mas o braço é saudável. Não, eu quero ficar sem o braço. Nosso papel não é chegar, não, essa pessoa que tirou o braço, ela é doente. Não. Está gerando sofrimento psíquico nela? Não. O problema é quando essa dismorfia do corpo, que aí a gente pode pegar de uma maneira mais básica, né? Bulimia, né? E qual que é a outra lá? Bulimia e a anorexia. Anorexia, né? Que pega mais mulheres do que homens. Olha as fronteiras. Por que a gente sabe que existe determinados tipos de sofrimento psíquico que são maiores com um gênero e não com o outro? Né? Como que é isso? Ao se escutar os idosos, a gente tem que fazer um movimento para o idoso mudar. Chega lá o idoso e fala, não, eu bebo e fumo todos os dias. O cara tem 70 anos, ele chega na análise. A gente tem que fazer um movimento para que ele pare de fumar e beber. Para quê?
esse cigarro, essa bebida está incomodando quem? Quem não está sustentando essa bebida e esse cigarro com esse senhor? É o analista que está julgando ou é o analisando? Ah, Rodrigo, eu tenho que parar de beber e de fumar. Quantos anos você tem? 68. Eu sou daquele pergunta, pra quê? Ah, porque isso está me fazendo mal demais. Eu falei, mas e aí? Você acha que você vai. Ah, mas vai me gerar um sofrimento muito maior. Tá. Caminhar para o fim da vida com sofrimento ou melhorar para que as pessoas que estejam ao redor fiquem mais felizes com você? Gente, são um preço que a gente tem que pagar. Porque muitas vezes é isso, né? Voltando àquilo que eu disse para vocês. O limite que a gente tem, né? Quando a gente tem que ouvir se está com a terapia em dia. Relaxem, gente. Grande parte dos arrombados aí fazem terapia. E eles estão muito bem em serem grandes arrombados. Porque o povo acha, Helder, que nós vamos moralizar as pessoas. Que vai chegar ali um grandíssimo cara, igual, por exemplo, eu que tenho, né, eu tenho interesse de atender homens heterossexuais, as pessoas acham que eu escutar homens heterossexuais ali, não, o Rodrigo ele escuta homens, e esses homens que fazem análise como o Rodrigo, eles vão sair dali homens melhores. Não, gente. O objetivo não é esse, não. O que isso vai reverberar na vida dele é nele, assim, ó, é o efeito nele. Ah, tá, se ele continuar sendo um grande escroto, isso está gerando sofrimento nele, nas pessoas que estão ao redor que ele ama? Não, mas isso aí gera nele um sofrimento? Não, então as outras pessoas que convivem com ele que vão ter que procurar análise. Porque ele se banca nesse lugar de, sabe assim? Ele se banca nesse lugar de um grandíssimo. Pode ocorrer do cara lidar com ele mesmo, com as fragilidades dele, isso gerar um movimento de mudança da relação dele com a masculinidade dele? Pode acontecer. Claro que sim. Claro que sim. Como pode chegar uma senhora crente, toda crente, no consultório do analista, e com o tempo, os efeitos da análise na vida dela, ela começar já a se vestir mais como uma mulher do mundo, por exemplo. Porque a sexualidade dela começa a ser visto como algo não no campo da culpa, mas num campo de há uma naturalidade humana na sexualidade. Né? Então ela começa já a ficar confortável consigo mesma nessa situação. Então, eu tenho um corpo legal, dá para colocar uma roupa legal e tal, colante. É isso. As pessoas estão achando que a gente pratica moralização. A psicologia pode ser pensada dessa forma. A psicanálise ela não pode ser pensada dessa forma de forma nenhuma. Por isso que é muito problemático quando a gente fica falando em terapia, né? A terapia na psicanálise. Porque a terapia ela tem o sentido da cura médica. E a gente propõe a cura. Igual a do queijo. Igual a da panela de ferro. E isso é necessário a gente ter muito claro. Todo mundo está acompanhando o raciocínio? Quando eu estou falando desse tratamento aí dos casos limites das psicoses? Estão compreendendo o caminho que eu estou querendo seguir? Né? Que o segredo é um manejo ferenziano das psicoses. Não tem, gente. Não tem. Sabe como é que vai ser o manejo de vocês? Caso, assim, não, eu vou pegar o Firenze ali como uma base, a clínica de cuidado vai ser uma base para eu pensar a minha clínica. Beleza. Arruma um supervisor que tem essa mesma base. Sugiro procurar um analista que tem essa mesma base, porque assim, chegou o psicótico. Vocês vão se virar com o manejo do psicótico, meu amigo. Eu ouvi nele. É o samba do crioulo doido, na hora que ele começar a delirar ali, ver como que vai lidar com esses delírios. Tá? E não é nem no sentido secretário, que o Lacan fala, a gente secretaria o psicótico. Não. Né? Eu estou falando de outra coisa. Chegou um psicótico, como é que a gente vai? Vamos ver como é que essa psicose dele funciona, né? Bora aqui. Tá? Não é você ele tendo um delírio ali dentro da sua sala, você tentar invadir o delírio dele, que ele vai te expulsar de lá, tá? Você vai querer ser mais disruptivo do que ele. Porque tem analista com psicótico, ele quer ser disruptivo.
E se tem uma coisa que o psicótico né, gente, é o inconsciente a céu aberto, né? Não tenta invadir o consciente dele, não. Não entra no meu delírio, não. Eu deliro. Você não faz parte disso aqui, não. Sai. É porque ali eu tô vendo ali um espírito. Não, eu tô vendo também. Que você tá vendo o quê? Quem é você para estar vendo os espíritos que eu vejo? Porra, eu sou especial, caralho. Sou um ser humano normal, né? Fala, Helder. Até porque o delírio é criado para ele sustentar, viver longe da loucura dos outros. Dos Porque outros. os outros é que estão delirando. Ele está no lugar certo. Então, se você está no meu delírio, quer dizer o quê? Que você está errado, eu não tô. Você tá louco. Você tá louco, médico. Porque eu tô certo em me proteger disso tudo. E é bonito você ver isso também, veja. E o que você está falando é que é uma clínica de borda. Não é pacientes de borda, porque a borda está na clínica, não está no paciente. Isso. Por isso que eu estou falando, o limite que a gente tem que pensar aqui, né? E outra coisa, lidar com o psicótico. Eu ouvi semana retrasada de uma analisando. Ela falou um negócio que é. E por ela ter uma experiência com isso, ela trabalha com saúde mental a vida dela toda, no hospital psiquiátrico. Ela falou que uma coisa assim, nossa, falta muito para os analistas algo que aprender com os psicóticos, porque lidar com psicóticos e com sonhos que ela estava falando, ela falou assim, eu vejo isso muito com psicóticos, essa questão da interpretação dos sonhos, André, que é lidar com o inconsciente. Eu acho que é por isso que também a gente não fala muito sobre sonhos na clínica. Ela me viu falando isso em algum lugar, é porque muitas das vezes o analista não quer lidar com o inconsciente. Ele fala do inconsciente. Ele diz que escuta o inconsciente. E lidar com um psicótico é você estar lidando com o inconsciente, aquilo que você idealiza. Não, eu quero cavar e eu quero encontrar com o inconsciente. Aí o psicótico, não, calma, tá ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Toma pra você. Ah, não, vou atender, não. Esse psicótico pesado, eu não quero, não. Eu quero aquele psicótico burguês. Aquele psicótico que está bem socializado e que os delírios dele é chamado de. Ele é disruptivo. O artista psicótico. Você entendeu? Assim, eu quero o artistão psicótico, o doidão, aquele cara, né? Que ele vai falar, esses delírios dele ali são, né? Estão ali bem socializados, dentro de uma lógica, etc. Ouvir o cara que pode chegar aqui dentro e jogar um pedaço de merda na minha cara, você entendeu? Eu não quero, né? Justamente, Helder, limpinho, você entendeu? Limpinho. Eu fico pensando o seguinte sobre o Karl Schreber. O Freud ele não daria conta de fazer análise com o Schreber em vida de forma nenhuma. Porque o manejo que ele propunha não caberia no atendimento com o Schreber, gente. Por isso que eu falo, leiam de novo. Depois que eu falei isso com vocês, se vocês estiverem aí, leiam de novo, depois que eu te falei isso. E pensando o seguinte, nossa, deixa eu pensar que o Freud, indo lá no hospital na Alemanha, onde é que ele foi atendido, os dois, e ele, análise, escuta flutuante, ouvindo isso aqui do Schreber, que ele está narrando, que ele está contando como eram as experiências de delírio dele. O Freud não conseguiria. Ele só conseguiu porque é algo a posteriori. É um negócio que ele escreveu depois. Mas eu estou falando ali. Helder, Kátia, Thales, Sirley. Chegou e a pessoa... Primeiro, até você identificar quem é o psicótico. Porque, assim, os casos que vão chegar pra gente é esse limpinho. É o psicótico bem socializado, tá? O delírio dele ali, sabe assim, ele vai ter ali episódios, é o psicótico, que a psicose dele não é tão pesada, ele tá ali bem medicado, sucesso, ele tem grana, você entendeu? Os delírios dele ali estão bem assim na ordem. E quando eu tô falando também socializado, é que ele pode estar ocupando lugares na sociedade onde é que esse delírio dele é bem visto. É sempre quando eu cito para vocês o caso da minha ex-analisanda, que é líder de igreja. E ela fala que vê o Espírito Santo, que escuta o Espírito Santo, que ele se manifesta ali dela, que aquilo ali não gerava nela nada. Ela era uma pessoa extremamente ativa.
extremamente ativo, articulado, etc. Gente, o próprio Schreber sempre foi um cara extremamente ativo, falava 4 línguas, tinha um empregão, né, um emprego, né? O cara assim, ele era uma espécie de ministro do STJ, né, dentro da Alemanha, mas há um impacto, né? O irmão dele se mata, o pai dele também, né? Morre enlouquecido, quebra alguma coisa. Porque ali, aí tem aquele negócio que quebra, né? E ele, né? Ele entra num estado que não dava mais para suportar. Com as técnicas que existiam na época, com os remédios que ele tomava na época, né? E etc. Né? Então, assim, é muito interessante. Por quê? Vocês concordam comigo que a primeira coisa, né, esses movimentos cruciais que eu apontei para vocês aqui, subverteu a relação do analista com o analisando. Há alguma dúvida disso, gente? Tem como você chegar para uma criança, a criança chegou e falou, por favor, sente aí e fale o que vem sobre sua cabeça. Criança de 5 anos de idade. Analista do meu filho, com 10 anos, que é um menino saudável. O menino ele é virado na energia do Jiraiya. Fica assim, ele é o Batman Cavaleiro das Trevas, que ele pula e grita do nada. Você tá achando que a analista dele, ô João, sente-se aqui, vamos. Me fala como é que foi isso. Gente, com psicótico dá para fazer isso? Uma pessoa que tem catatonia, né? Que está em um episódio catatônico, né? Que está ali, tem até um vídeo que mostra o cara lá com uma catatonia muito grave, né? E tal. Chegou ali, o cara fica ali paralisado o dia inteiro. Ah, por favor, fale o que vem à sua cabeça. Nossa, eu estou com um paciente catatônico, tem 1 ano que não fala nada, é mesmo. Mas qual que é o seu manejo lá? Não, a gente faz isso, né? A gente não adapta. É de acordo com o desejo dele. Gente, pelo amor de Deus. Né? Chega o Noia. A gente não vai ouvir o Noia também na dicção, né, gente? Quem chega para análise bonitinho, né, com o divã, não é o Noia. Não é o Noia que vai chegar para a gente. Né? E detalhe, pode até chegar pessoas adictas e a gente não está nem escutando ela como adictas. Eu não sei se vocês estão levantando essa hipótese. As dependentes de remédio de tarja preta. Vocês não estão começando a pensar sobre isso, não? Ela chega lá, eu não fumo, eu bebo muito pouco. Ah, você toma remédio? Tomo. Eu tomo losartano, eu tomo Venlift, eu tomo quetiapina, eu tomo metilfenidato, eu tomo eu tomo lorazepam, eu tomo lítio, né, que é o 400 miligramas. Vai, gente. Desde quando você toma? Ah, eu esqueci quando eu comecei. Se a gente também não começar a pensar que esse tipo de relação com o remédio também se comunica com a questão da adicção, eu acho que a gente está com um problema de pensar também, sabe, esses episódios. Ah, Rodrigo, mas esses remédios aí não vão impactar a vida de uma pessoa, igual, por exemplo, o crack e tal. Gente, vocês não sabem o que é uma pessoa dopada sobre questão de remédio de tarja preta, né? Sabe assim? O que é uma pessoa sob efeito, por exemplo, de uma pessoa que toma doses cavalares de Zolpidem e não conseguem dormir. E começam a delirar, sonambolizar e etc. E as pessoas falam assim, nossa, mas é uma sensação tão boa. Bom é quando não dorme. Né? Eu levanto à noite, eu já ouvi a seguinte fala, eu levanto à noite, pego meu carro, saio dirijo 2, 3 horas, volto para casa, tomo um banho, me deito, aí eu consigo relaxar e dormir. Assim, isso aí, mas a gente tem que levar isso depois. Se eu falo, eu levanto a hipótese que a gente depois produza em cima dessa hipótese, se é verdadeiro ou falso. Segundo, o espaço analítico precisa ser reinventado urgentemente. E a clínica com crianças ensina a gente, tá? A clínica com crianças ensina a gente. Teorias clínicas e do manejo precisam ser repensadas, isso é óbvio. Esses 5 casos aqui precisam ou não?
Precisa ou não? Né? E uma realidade onde os pacientes estão mais propensos, e principalmente a gente pensar que esses movimentos cruciais, a gente tem que pensar que os pacientes, eles estão mais propensos ao ato do que há 10, 15 anos atrás. Principalmente adolescentes. Ideação suicida tá virando forró, gente. Tá virando forró. Se matar. Eu tive um paciente meu que um dia, um paciente homem, né, que um dia ele chegou para mim e falou algo que foi muito interessante. Isso foi muito. O que ele falou foi muito interessante. Rodrigo, eu fui para tal cidade, eu bebi muito, na volta eu coloquei 180 no carro, na esperança de bater o carro, mas o problema não foi isso. O que eu estou me pegando a pensar aqui agora é se eu bebi muito ou se é que eu bebi muito para ter coragem para fazer aquilo que eu estava com vontade de fazer e não tinha coragem, se eu tivesse sobra. Que pelo menos se eu bato e morro, a minha família não ia sofrer com uma pessoa que se matou. Eu seria um cara que bebeu muito e bateu o carro. Aquilo ali na hora, eu não refleti só sobre ele. Eu falei, gente, será quantos desses aí que a gente vê? Será que não foi isso também, né? E, gente, isso não foi intervenção minha. Foi ele me contando e ele parou. Mas eu peguei pensando aqui agora, e isso que, assim, a virada, né? Você vê como é que é feita a análise, né? Silêncio. Gente, eu não fiz intervenção nenhuma. Aí eu fiquei pensando, será que eu bebi muito? Foi para ter coragem de fazer aquilo que sóbrio eu não tenho coragem de fazer. E aí no final colocar isso. E se eu tivesse cumprido, as pessoas nem iam sofrer com a ideia de que eu tirei minha própria vida. Interessante isso, né? Interessante ao mesmo tempo muito pesado, né? Homem, tá, gente? Homem, heterossexual, tá? Que é uma galera que tem muita, viu? É o pessoal que tem, depois de adolescente, é essa galera aí, tá? A psicanálise no Brasil cumpre em parte o que já se propunha em 1916 a respeito da inserção social da prática analítica na realidade concreta. Hoje a gente já tem psicanálise na praça, a gente tem hoje entidades religiosas, católicas e espíritas, que oferecem, ó, a gente faz atendimento aqui, né? Sabe assim, não, a gente tá aqui, usa aqui a igreja, usa aqui o centro comunitário, usa aqui o centro espírita. Vamos oferecer isso aqui para quem vem aqui, para o pessoal que a gente atende, né? Psicanalistas atenderam e continuam atendendo até hoje aquelas vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, né? Eu tenho duas supervisionandas, né, que elas começaram a atender escutando pessoas no Rio Grande do Sul. E olha que coisa interessante, elas começaram desse jeito porque a galera que vive disso não teria tempo para atender essas pessoas, né? Então, assim, e a psicanálise em área de catástrofe, sabe? Psicanálise no morro. Gente, tem escola, Hélio Pellegrino, se não me engano, no meio do Morro da Rocinha, um negócio assim, que é uma escola de formação de psicanalistas, né? Então tá aqui, o sujeito e sua realidade concreta, desconstruindo o dispositivo psicanalítico. Aquela ideia, né, do dispositivo, o que é um dispositivo psicanalítico? O analista e quem mais? O lugar onde é que ele atende, não é? Que é o consultório, né? E aí que é necessário a gente perceber. Não é só no consultório que a psicanálise chegou no Brasil. Hoje a psicanálise, você tem psicólogos que praticam a psicanálise dentro de hospitais. Eu tô te falando, gente. O Dunker está na sua faculdade de psicologia. O Nelson está na faculdade de psicologia. O Cooperman. O Birman. A Jo. Todos ali dentro, de alguma forma, o que deu acesso a eles estarem nesses lugares praticando a psicanálise, é eles serem psicanalistas? Não, é a formação que eles têm na área de saúde, mas é aquele negócio, pô, mas pelo menos está chegando, eu fico feliz por isso, pelo menos está chegando. O Firenze levou para dentro, e o Jung também, porque eram médicos. Jung levou para Bergès porque ele era médico. Porque ele era médico.
Se a gente pegasse uma Melanie Klein naquela época e falasse, eu vim aqui para fazer atendimento psicanalítico, quem é você? Você nem é médica, tá doida, né? Tá maluca, né? Mas aonde? Hospitais gerais e psiquiátricos, Nise da Silveira, que para mim é o maior nome. Tá? Gente, Nise da Silveira, gente, é uma psicanalista. Nunca se esqueçam disso. Esse que é um negócio que não cola em mim. Ela ser considerada a criadora da terapia ocupacional. Isso não me pega, porque em nenhum momento ela trabalha as ideias dela de usar a arte como forma, né, de comunicação do inconsciente dos seus pacientes por essa via. Vamos dar uma ocupação para eles. Não, gente, essa ideia de ocupação para paciente, se você for ver o tratamento que a Sabine Spielmann recebia dentro do hospital dela psiquiátrico, quando ela foi fazer o tratamento dela, né, que o Jung era, eles eram desse tipo de psiquiatria, que era para colocar o paciente para trabalhar. Tanto que quando ela entra na faculdade de medicina, o diretor, o Bleuler fala, não, eu vou assinar que a gente se responsabiliza por ela, que ela dá conta da faculdade de medicina aqui na Suíça. Porque isso é importantíssimo. Ela está na faculdade, ela estudar, ela está convivendo com gente, entre aspas, normal, mas ela voltava pro, entre aspas, pro hospício, para dormir. E detalhe, tá? Não só Nise da Silveira, tá? Nunca se esqueçam. Dona Ivone Lara. Tudo bem, gente? Gente, a Dona Ivone Lara era enfermeira ligada a Nise da Silveira. Eram as duas. Quando a Nise da Silveira falou em pintura, artes plásticas, ela para um dia e fala, tá faltando instrumento musical aqui dentro. É quando a Nise fala, você acha? Acho. Então nós vamos montar então também uma sala com instrumentos musicais. Tá? Segundo, instituições sociais, essa que eu estou falando. Quando eu falo instituição social, gente, é o quê? É o centro comunitário da igreja, é o centro espírita, tá? É a, sei lá, é aquele, como é que chama? Aquele lá, o Lions Club, né? Não tem aquele lá? Lions Club. Eu tô com duas intercambistas lá no meu campus, que é assim, desse pessoal, né? Desse grupo, Lions Club, sei lá, maçonaria. Que lá fala, não, vem aqui, dia de terça, quarta e quinta, a gente vai ter atendimento psicanalítico aqui dentro, a gente vai oferecer, tem pessoas que vão atender aqui, sabe? Essas instituições sociais, o MST tem atendimento para o pessoal lá dentro, né? Então, assim, há algo que já existe, que está inserido, só que ainda não é hegemônico. Não é hegemônico. Né? Tanto que não é hegemônico que nas nossas formações a gente tem algum tipo de enviesamento para que a gente pense a nossa prática clínica a partir desses lugares aqui, desses dispositivos? Não, gente. É isso que eu estou falando para vocês. É isso. Como o analista vai pensar, nossa, não, eu vou querer atender em hospital, se toda a formação dele é vinculada ao set analítico, o divã, a escuta flutuante. Gente, percebam. E aí é quando eu coloco para vocês ser antipsicanalítico. Assim, o Freud foi um médico de família. Porque não deixaram ele dar aula em faculdade. Mas o Firenze era de hospital. Lacan era de hospital. Jung era de hospital. Karl Abraham era de hospital, sabe? Era um outro tipo de clínica. Aí eu ficava pensando, falei, gente, por que a galera não ficou mais puta? Eu falei, gente, esse método clínico funciona para esses casos, mas quando a coisa fica mais séria, não dá. Não dá. Porque se tiver uma guerra amanhã? E aí, gente? Tem uma guerra amanhã. O Brasil já entrou numa guerra. E esses estão voltando à guerra? Aí eu pergunto, será que estão prontos para escutar esse tipo de gente? E detalhe, não precisa ir para a guerra, não. Se a gente for começar a escutar quem está nas periferias do Brasil, o tipo de trauma é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Tá? É o mesmo. Fala. O caso que foi noticiado aqui em São Paulo recentemente, os 200 turistas que ficaram presos lá no morro com a troca de tiros. Os caras desceram de lá em petição de miséria mental. Sim. Os mais normais, assim, aqueles que estavam assim, falavam a triste questão. Não, eu sou do Rio, isso é normal. E ele não estava abalado. Mas o americano estava, o dinamarquês estava, o francês estava chorando. As pessoas ficaram 2 dias num restaurante. Porque teve a briga o pessoal veja a loucura. O pessoal da Bahia veio passar, os criminosos da facção da Bahia vieram passar o feriado no Rio. A polícia aproveitou para fechar. Aí ninguém descia. E aí, meu amigo, foi uma loucura.
parou a cidade. Veja, será que o carioca não está numa guerra? Tá, ué, isso. Será isso. que essa periferia... Será que a mulher que sai para trabalhar deixa seu filho em casa com... Será que essa mulher não está no meio de uma guerra? Uhum. É isso. É isso. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Por isso que a gente tem que sair do registro, que é individual, que é esse que é ainda hegemônico, que a gente vai receber o paciente, quantos minutos, como é que eu manejo? O estudo de caso, o meu paciente chegou lá em tal horário e tal. Para esse lugar que é da o quê? Da assistência pública. O Firenze está nos movimentando para isso. O que a gente leu do Firenze até agora é para isso. Gente, a gente está atendendo dentro da clínica? Ok. E aí? E quando esse movimento psicanalítico ganhar mais corpo e ele ser cobrado em outros lugares, estamos preparados para isso? A Firenze não estamos. Beleza, vamos nos expor a nos preparar? O que vocês acham? Sabe? Porque o Firenze também não está fazendo a pergunta, eu já tenho a... Não, a gente tem que levantar a hipótese. O que a gente vai fazer? O que fazer, né? Como diria o Tchernyshevsky, né, da Rússia. O que fazer? E depois o Lenin tem um livreto com o mesmo tipo. O que fazer? Né? Fala, Sirley. Bem rápido. Eu trabalhava na empresa no Rio, fui para Curitiba. E aí levamos pessoas do Rio para Curitiba. E aí as pessoas começaram a procurar trabalho lá no... Trabalho não. Lugares para morar lá em Curitiba. E acharam caro. Né? Aí eu conversando com a pessoa, falei assim, pô, mas caro? Não, aqui a gente paga lá água e luz. Lá onde eu morava, eu não pagava. A pessoa morava no Morro do Alemão. Né? E aí, até aí tudo bem. E aí um dia essa mesma pessoa falou para mim, olha, um dia eu falei, lá não é perigoso? Ele falou, não é perigoso, não. Um dia minha esposa, só aconteceu uma vez, a minha esposa estava na sala, né, e teve uma bala perdida que atravessou o banheiro, a parede do banheiro, e bateu na outra parede, não atravessou a parede, minha esposa estava na sala, com uma naturalidade. Então, isso é normal acontecer essas coisas lá. Isso foi em 2005, tá? Então, veja, as pessoas... Não, isso é normal aqui, isso faz parte. Então, as pessoas já estão doentes em encarar isso como uma coisa normal, com naturalidade. Você vive a tragédia de uma maneira muito... engraçado que é isso, né? É um tipo de trauma que o soldado da guerra não dá conta, né? Mas isso já é tão geracional em lugares como é o caso do Rio de Janeiro, e é como as periferias do Brasil, que acaba se tornando algo que é naturalizado. Né? É o caso, por exemplo, em áreas da África, onde é que a prática de estupros, né, contra as mulheres, ela é algo tão cotidiano, né, e depois eu quero até encontrar a fala dessa psiquiatra que também, né, conversa com a psicanálise, que ela falou que estava lá no Médicos Sem Fronteiras, foi escutar essas mulheres, né, ela não escutava dessas mulheres traumas das violências sexuais que elas sofreram. Até que um dia ela faz uma pergunta, mas isso aí não te marcou? Ela fala, não, isso aqui é normal. Eu, assim, da minha família, eu parei de contar na 15ª vez que eu sofri. Sabe? Que se tornou algo tão naturalizado quanto o corpo dela, que aquilo ali deixou... Essa psiquiatra não sustentou, ela teve que voltar, que ela começou a adoecer. E é isso que muitas vezes a gente tem que convocar, que entra nisso aqui, né, desse tipo de clínica também, que está nisso. Lembra que a gente falou sobre os cuidados que a gente tem com nós mesmos? Porque aí, beleza, vamos imaginar a gente sincera e a gente vai estar nesses lugares. E aí, será que a gente sustenta, a gente dá conta? Gente, é assim, o que tem hoje de pessoas da área da saúde pública que estão tendo ideação suicida, principalmente psicólogos, é algo que está ficando assim, que é impressionante. Aí aqueles que se abrem, não, eu vou ser escutado pelo analista, eu acho que a gente oferece uma escuta melhor do que uma terapia psicológica. Não, professores eu nem vou te falar, Elda, assim. E olha que eu estou numa instituição pública, federal, que tem, assim, vamos dizer que é uma qualidade de trabalho melhor. Ano passado, a gente chegou no nosso campus, e assim, de mais de 40% do efetivo de professores estavam de licença por questões de saúde mental.
parece que em toda a rede nossa aqui, parece que chegou a 25%, teve um pico e 25% dos professores estavam afastados por afastamento médico por problemas de saúde. Sabe? Se eu for falar da iniciativa privada de ensino aqui, aí a coisa desanda num nível que é um negócio assim, porque lá eles não podem tirar licença para se cuidar. Que não. Você fica. Eu tive, e assim, não foi por causa do trabalho, mas sobre outras questões, eu falo que isso é privilégio no Brasil de hoje, né? As pessoas trabalham 12 horas por dia, que quando eu tive isso lá em 2020, começando ali a pandemia, eu pude ficar 6 meses só me tratando, longe do trabalho, recebendo meu salário, podendo comprar os remédios, podendo bancar análise, podendo falar assim, ó, não tem que me preocupar, aí você está de licença, ninguém vai te mandar mensagem, nada. Você só está se cuidando. Aí quando você volta, você está verdadeiramente tratado. Né? Então tem isso. Então, assim,